Poderosos alunos, professor Rony Coser, é um prazer estar aqui com vocês em mais uma das nossas videoaulas, dando continuidade ao nosso curso Hermenêutica EAD. Interpretação bíblica é um assunto fantástico, é um assunto que eu tenho aprendido a amar ao longo dos anos e acredito piamente que a interpretação, a disciplina hermenêutica, ela deve ser transposta do ambiente acadêmico para a vida da igreja. Eu iria até mais longe. Quando eu digo vida da igreja, eu não estou pensando apenas na prática da pregação evangélica, do ensino no ambiente educacional cristão, mas também pensando aí nas nossas devoções particulares. Por que não aplicar e considerar princípios de hermenêutica? Na minha dissertação de mestrado eu chego a defender, inclusive, que as pessoas, na sua leitura popular da Bíblia, fazem isso até de forma inconsciente, né? Porque, ainda que a pessoa não tenha um treinamento adequado para lidar com hermenêutica, fato é que elas, de alguma forma, estão sim trabalhando com é, princípios hermenêuticos. Né? Exemplo, o princípio do contexto. A pessoa, naturalmente, ela busca entender o porquê o autor está dizendo aquilo ali. Então, naturalmente, ela vai ter que recorrer às amarras do texto, ou seja, o que vem antes, o que vem depois, né? Além de outros, claro que eu estou falando aqui do contexto literário, o texto ali, né? Ou seja, o texto que vem antes e o texto que vem depois do texto em estudo. Mas há outros tipos de contexto, como a gente sabe, o contexto histórico, cultural, geográfico, o contexto linguístico, o contexto referencial. Então, a gente tem todos esses contextos que precisam, que podem e devem ser analisados. Então, a hermenêutica cumpre um papel muito importante. Nós, na aula passada, abordamos aí a questão do método histórico-gramatical. Lembrando a vocês aí, pessoal, de nos ajudarem na divulgação do site e também do canal, ok? Canal Repensando o Biocristianismo. Esses vídeos aqui são exclusivos para os alunos, mas vocês têm no canal aí outros vídeos que são gratuitos e que são mensagens que nós gravamos. Gravamos porque acreditamos nessas mensagens, no conteúdo dessas mensagens, acreditamos que elas podem contribuir para a vida das pessoas, porque entendemos que elas estão no escopo da mensagem do Evangelho. O Evangelho transforma, liberta, o Evangelho traz vida nova em Cristo, o Evangelho orienta aquele adolescente, aquele jovem que está iniciando a sua vida, que está iniciando a sua jornada, e orienta para uma vida que agrada a Deus, para uma vida que é útil à igreja, para uma vida que é útil à sociedade. Pessoal, nessa aula então a gente vai trabalhar a questão do método histórico crítico. E falar de método histórico crítico, algumas vezes gera-se uma certa trava na cabeça das pessoas. Isso digo, claro, quando a gente está trabalhando num ambiente de seminário, né, e faculdades teológicas evangélicas. Porque, naturalmente, a gente é criado no contexto da igreja, naturalmente a gente lida muito bem com a questão de milagres, a gente lida muito bem com a questão da fé, porque o ambiente da igreja é marcado por essas convicções, né? Você não vai ter problema até, né, entre aspas, porque hoje a gente tem uma geração muito inquiridora, né, que questiona muito, mas é interessante que você tem, na verdade, no ambiente da igreja, isso de forma muito natural. A gente cresce ouvindo as histórias de Jonas sendo engolido pelo grande peixe, a gente cresce ouvindo a narrativa da ressurreição de Jesus. E aí, quando você chega no seminário, chega na faculdade, você tem um professor lá falando de método histórico crítico, que nega tudo isso, né, que diz que isso são mitos. É claro que o método histórico crítico por si só, ele não faz isso, né? Na verdade, o método histórico crítico ele é um método interpretativo, mas o viés racionalista está presente. Então, naturalmente, uma pessoa orientada por este método, quando olha para essas descrições, para essas narrativas bíblicas, ele vai olhar e vai dizer, não, tem outra explicação para isso aqui. Não, não pode ser, de fato, não, Jesus não pode realmente ter saído lá do sepulcro e ter ressuscitado literalmente, né, como Bultmann pensava assim. Então, que inclusive vai trabalhar dentro do método histórico-crítico. Então você tem esse viés, e quando a gente fala desse método na academia, nos seminários, isso ainda gera um choque muito grande, que as pessoas, que alunos que chegam ali sem nunca ter tido contato com o método histórico crítico, e às vezes nem sabe o que é isso, né? Acho que quando fala método histórico crítico, acho que é marca nova de shampoo no mercado, né? Mas não é. Então veja,
É importante a gente perceber que você tem, é um método antigo, ele tem aí mais de 2 séculos, ah, evidentemente que ele vai se chocar, sim, com o pressuposto da igreja, mas particularmente eu defendo um diálogo. Eu defendo um diálogo porque há contribuições que podem ser colhidas. Não dá para negar, não dá para negar as contribuições que foram trazidas pelos exegetas orientados por este método, né? Principalmente no que diz respeito à pesquisa quanto à formação do texto bíblico. Eu falei na aula anterior que o método histórico crítico ele é um método diacrônico, ou seja, ele está interessado nesse pano de fundo, né, nesse cenário que pavimenta o caminho para o surgimento do texto. Eu até fiz um trocadilho bem interessante, ele se interessa pelo texto antes do texto, né, ou seja, como é que o texto se formou. Então a gente não pode negar que há sim uma contribuição muito interessante. Prova disso é que se você observar, agora a minha opinião, né, as melhores obras sobre esse pano de fundo histórico, social, cultural, estão nas mãos de autores protestantes liberais, que são orientados pelo método histórico crítico, né? Se você olhar Joaquim Jeremias, tem outros que a gente poderia citar que são autores que estão trabalhando com esse método e, no entanto, trazem assim, contribuições notáveis no que diz respeito a esse ambiente que prepara o terreno para a chegada do texto bíblico propriamente dito, né? Então, a gente não deve negar a contribuição que existe e que é dada por esse método. Nós já definimos aí a palavra método, vocês têm isso na aula anterior, tem nas apresentações, na apresentação referente, tem nessa apresentação também, que você recebe aí junto no e-mail. E o método histórico crítico ele é um método exegético composto. Por que composto? Porque ele agrega outras críticas. Atenção, estudantes de hermenêutica, a palavra crítica na teologia nunca é usada como se faz uso dela no senso comum, como a gente usa no cotidiano. Fulano criticou o irmão Rony. Não, aqui a gente não está falando crítica nesse sentido. Crítica, a gente está falando de crítica bíblica, né? Crítica bíblica, ou seja, análise, inquirição, pesquisa, né? Métodos bem delineados, métodos bem formulados. Então nós temos no método histórico crítico várias críticas. Quais são essas críticas? A crítica da fonte, a crítica das formas e a crítica da redação. Há outras críticas, aqui eu estou citando 3 que são as mais conhecidas, que são muito utilizadas e que fazem parte, que compõem o método histórico crítico. Esse método ele surge em decorrência dos avanços no campo da crítica bíblica, isso pelos idos do século XVIII e XIX. Naturalmente você tem exegetas que negam isso, né? Mas não dá para rejeitar o fato de que o método histórico crítico ele é grandemente devedor ao iluminismo. Ele vai herdar do iluminismo diversos postulados, pressupostos, e fica notável os elos que há entre o método histórico crítico e o pensamento iluminista lá no século XVIII, ok? Podemos dizer que, de alguma forma, o século XVIII, com o iluminismo lá na Europa, foi o preparador, né, para o surgimento, e o que você tem, aquela ênfase racional típica da modernidade que você tem no iluminismo, você tem isso sendo levado para dentro da teologia, para dentro da exegese, né? Então, o que você tem, na verdade, é uma espécie de adaptação, tá? Quem trabalha isso de maneira bem, bem legal é o reverendo Augustus, que inclusive, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Você tem um texto dele intitulado, eu adiantei, fui lá para a parte de referências, lá na última tela da sua apresentação aí, da nossa apresentação. Um texto do Augustus Nicodemos Lopes, onde ele fala sobre o dilema do método histórico crítico, tá? Então, é bem interessante aí você dar uma olhada nesse texto, porque ele desdobra isso assim de maneira bem interessante, explicando, né, a questão do surgimento do método histórico crítico e no entendimento desse autor, por que esse método enfrenta hoje um dilema, enfrenta uma crise hoje a nível mundial. A crítica das formas, nós falávamos aí sobre a questão das críticas, a crítica das formas ela estuda a gênese. O que é gênese? A origem, né? A palavra grega para origem. Então ela estuda a gênese das pequenas unidades narrativas que compõem o texto. Então, como você tem no método histórico crítico, né, é muito forte a rejeição à questão da genuinidade autoral, você vai ter a ideia sempre muito recorrente. Você quer um exemplo prático disso? Dá uma olhada na Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é um exemplo muito prático disso. Você vai perceber ali que os autores estão o tempo todo trabalhando no Pentateuco, os comentaristas ali da Bíblia estão o tempo todo trabalhando com hipótese documentária, né? Não a hipótese documentária como na sua origem, porque na sua origem, de lá para cá, ela já mudou muito, né? Já chega até a se dizer que nem existe mais
hipótese documentária, né? Mas a ideia, né, vamos dizer assim, a ideia central da hipótese documentária, ela continua existindo. Qual é a ideia? De que não foi Moisés que escreveu, foram vários autores ao longo de um período extenso de tempo, e esses textos foram depois reunidos de alguma forma e chegaram a nós tal como estão. Então, por isso que se fala em pequenas unidades narrativas, porque são blocos de textos que foram reunidos. Em outras palavras, no entendimento da crítica das formas, o texto bíblico é, na verdade, um mosaico. Você tem diversos autores, diversos momentos. Esses textos foram, então, reunidos depois. A crítica das fontes busca identificar essas fontes que deram origem a essas pequenas unidades narrativas, né? Essas fontes que influenciaram a composição e redação final de um dado texto bíblico. Então, isso aqui também é o entendimento, o pensamento da crítica das fontes. A crítica da redação, por sua vez, ela investiga a teologia do redator, ou seja, mas não apenas a teologia do redator depois do texto pronto. Tá? A crítica da redação ela busca entender também a teologia que orientou a produção daquele texto, que vai resultar no texto final que nós temos em mãos hoje. Ok? Características do método histórico-crítico. Ele pode ser considerado herdeiro do iluminismo, com sua ênfase na razão. Ele busca separar, né? Separar palavra de Deus e Escritura e cânon normativo de cânon formal. Então é interessante que ele não une as duas coisas. Alguns exegetas desse método até acreditam que na Bíblia você tem a palavra de Deus, mas não que ela é a palavra de Deus. Eles fazem justamente essa separação. Ele acabou por criar uma brecha enorme entre academia teológica e igreja, porque ele coloca em xeque convicções doutrinárias fundamentais para o cristianismo. Né? Há quem diga que um teólogo liberal é sim um cristão, porque ele tem Cristo como a sua chave, né? Ele vai produzir toda a sua pesquisa ali orientado por Cristo. Mas a maneira, e nisso a gente não pode discordar, a maneira como ele encara Cristo é muito diferente da maneira como um exegeta orientado pelo método histórico-gramatical vai encarar. Né? Então, se um autor protestante cristão conservador encara Cristo como divino e entende que isso vai ser fundamental na interpretação do texto bíblico, um autor protestante orientado pelo método histórico-crítico vai ver isso como um empecilho. Ele vai, não, nós precisamos tirar isso para poder chegar ao que o texto de fato diz. Basicamente foi esse o pensamento de Bultmann, né? A gente precisa tirar as camadas para chegar lá na essência. Né? O método histórico-crítico, ele acredita na assim chamada neutralidade científica. Eu tenho sérios problemas com isso, né? Mas você tem no método histórico-crítico a ideia de neutralidade científica. Vê o método histórico-gramatical com suspeição. Por quê? Porque ele já estaria eivado de pressupostos. Pressupostos esses que eu apresentei para você aqui durante a aula anterior e já nessa aula também. Então eles entendem que o método histórico-gramatical é dogmático e por isso ele tem a sua interpretação limitada. Mas a grande questão é, será que os defensores do método histórico-crítico também não têm um certo dogmatismo? Pessoal, eu falo para vocês humildemente aqui, a minha pesquisa nessa área, embora já há vários anos trabalhando com hermenêutica, com exegese, a minha pesquisa é limitada, evidentemente, mas eu ainda não consegui encontrar um autor que trabalhe dentro do método histórico-crítico que também não esteja carregado de pressupostos. Né? Eu acho que a questão da neutralidade científica ela simplesmente não existe, ela é inexistente. Eu vejo com muitos problemas isso, e isso eu acho que sempre haverão pressupostos presentes, né? Não dá para negar isso, e eu acho que nenhum dos métodos está isento disso, ok? Muito bem. Algumas reações conservadoras ao método histórico-crítico. Alguns autores conservadores eles criticam esse método e destacam seus limites a despeito de sua pretensão de ser um método científico, entre aspas. E aqui eu vou citar Moisés Silva, que é um nome respeitado, diga-se de passagem, né, para além das fronteiras do Brasil. Ele não é brasileiro também. Ele vai dizer, a crítica bíblica, eu até mencionei indiretamente, eu fiz alusão a essa fala de Moisés Silva num tópico anterior, e ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a crítica bíblica veio a significar não simplesmente a investigação científica dos documentos bíblicos, mas um método que pressupôs, desde o início, o direito que o crítico tem de emitir juízos sobre as afirmações bíblicas, como sendo ou não verdadeiras. Então, na verdade, ele está fazendo aqui uma crítica, eu diria, muito mordaz, né, do método histórico-crítico, e particularmente acredito que isso é verdade em grande medida. Mas acredito também que isso acontece com exegetas do método histórico-gramatical. Daí a gente precisa ter cuidado também
para não sermos reducionistas nas nossas abordagens. Contudo, o que ele tem de distintivo, isso continua a fala aqui do Moisés Silva, né? Contudo, o que ele tem de distintivo é seu débito, não, perdão. Aqui agora é uma fala do pastor reformado Nicodemos. Ele vai dizer: contudo, o que ele, o método histórico-crítico, tem de distintivo é seu débito para com as ideias do humanismo da Renascença, do deísmo inglês, do cepticismo francês e do iluminismo alemão no campo da teologia. Da Renascença, o método histórico-crítico absorveu a ênfase no humano em detrimento do divino. Do ceticismo francês, a dúvida como pressuposto dogmático e metodológico. E do iluminismo, a razão em detrimento da revelação. Então, Nicodemos realça alguns tópicos importantes para a igreja, fundamentais para a igreja, e faz uma crítica aqui também muito dura em relação ao método histórico-crítico, no sentido dele abrir mão desses pressupostos fundamentais para a igreja. Tá? E você tem, inclusive, autores como Kevin Van Hooser, que vão criticar alguns desses aspectos da interpretação contemporânea, ok? Muito pautado, muito orientado, inclusive, pelo racionalismo. Se bem que na pós-modernidade isso também já começa a dar uma outra guinada, né? Já começa a dar, a gente vai falar sobre hermenêuticas pós-modernas, e a gente percebe que na hermenêutica pós-moderna você tem uma ênfase, inclusive, no leitor contemporâneo, ao invés de você focar no autor, né? Então você já tem assim, uma transposição da interpretação do campo da filosofia entrando no campo da hermenêutica, né? Então, muito bem, pessoal, a gente encerra por aqui. Eu quis terminar essa aula com esses contrapontos aqui que foram colocados em relação ao método histórico-crítico, e a gente vai voltar a falar desses métodos, mas de forma mais esparsa, porque as outras aulas, né, elas vão naturalmente aí abordar outros temas, né? Essa foi a aula 10, a nossa aula 11. Nessa aula a gente vai abordar a questão da interpretação e aplicação do texto, alguns cuidados que são importantes, mas para encerrar aqui, tentando ser bem justo, ser bem imparcial, embora eu não me veja dentro de uma neutralidade científica, eu quero dizer para vocês que a gente precisa ter cuidado, evidentemente, sermos honestos intelectualmente para reconhecer os limites de ambos os métodos e entender que por mais que você tenha predileção por um, por mais que você vá trabalhar com um, eu opto pelo histórico gramatical porque ele está alinhado com a igreja, né, está alinhado com verdades que considero serem claras e evidentes nas escrituras, que o método histórico-crítico rejeita. Mas, como disse, acho que o diálogo é saudável, particularmente tenho colhido essas contribuições e não estou trazendo nada novo, porque você tem autores aí renomados, como John Stott, por exemplo, que trabalham, que dialogam com o método histórico-crítico, F.F. Bruce e tantos outros, tá bom? Pessoal, um forte abraço, a gente se vê na próxima videoaula e Deus abençoe sua vida.